Boa noite, pessoal. Tem um certo delay aqui entre a nossa plataforma e YouTube. Aí, conforme vocês estiverem assistindo, podem colocar aí nos comentários que já tá tudo certo. Já tem o pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Agora apareceu já o comentário aqui de vocês. Enquanto todo mundo vai entrando, a gente vai esperar uns 2 minutinhos. Enquanto o pessoal estiver entrando, vocês podem colocar aí o curso de vocês e em qual fase vocês estão fazendo ali na UFSC, pra gente ter uma ideia. Tem um bom delay, né? Tem. E, pessoal, eu já peço desculpas aqui de antemão. O dia todo não teve nada, mas meu vizinho resolveu começar a fazer obra agora, às 7 horas da noite. Então, quando tiver o barulho da obra, eu vou estar me mutando, tá? Eu acho que é normal esse mundo de work from home. Acostumado já. Esses dias eu tive uma reunião, bem na hora chegou a janela estava trincada aqui do apartamento, chegou na hora, durante a reunião chegou os dois, eu tive que sair da reunião, lá atender os caras, eu vim arrumar, daí é o barulho deles arrancando a janela anterior, colocando os vidros novos, fazer o quê? Acho que é normal. Tem que contar nos dedos as reuniões que não tem interrupções no apartamento de ninguém, na verdade. Tem bastante gente da mecânica aqui. Bom, pessoal, enquanto vocês vão entrando, eu já queria agradecer a presença de todos, da presença aqui de vocês nesse evento. Eu gostaria de me apresentar, eu sou a Luísa, eu tenho 21 anos, eu faço engenharia de materiais desde 2018.2, eu estou no meu 3º semestre de NEL, estou organizando o processo seletivo, e o nosso convidado e palestrante é o Eric, ele participou do NEL de 2013.2 até 2015.2, então ele teve 2 anos aí de grupo, e nesse tempo ele foi nosso gestor de marketing e de projetos. Atualmente ele é Data Scientist na Wildlife Studios, que desenvolve ali jogos para celulares. Tudo certinho, Eric? Tudo certo. Legal. Então, eu agradeço aqui em nome do NEL a sua presença. Com certeza a sua trajetória tem bastante a agregar, tanto para a gente do grupo quanto para o pessoal da graduação. Boa, eu que agradeço o convite. E antes de passar a palavra para o Eric, eu queria conversar com vocês sobre a agenda, então, do nosso evento. Então, inicialmente, o Eric ele vai passar toda a trajetória profissional dele, então, desde quando ele estava ali na faculdade, na graduação, até o seu trabalho atual, contando todas as suas experiências. E aí, conforme forem surgindo dúvidas, vocês podem mandar aqui no chat, que a gente vai ter um momento separado para o Eric responder as perguntas de vocês. Depois dessa interação entre o chat e o Eric, eu vou apresentar um pouco mais sobre algumas informações sobre o processo seletivo e também vou me deixar disponível para dúvidas. E só lembrando vocês que amanhã a gente tem um evento chamado NEL Open Doors, onde se vocês tiverem alguma dúvida sobre o grupo, vocês podem estar entrando em contato direto com os membros, perguntando direto para eles. E aí vou mandar para vocês aqui no chat o link para inscrição. Certo? Então, Eric, posso colocar aqui já? Pode ser, pode começar. Então, pessoal, prazer, mais propriamente agora da minha pessoa. Como a Luísa falou, meu nome é Eric, e eu vou aí apresentar para vocês, nos próximos 30, 40 minutos, um pouco aí da minha trajetória, focar bastante na minha experiência atual na Wildlife Studios, falar um pouco sobre a empresa, o mercado que ela está inserido e o trabalho que eu faço aqui, e falar aí um pouco das outras experiências até a Wildlife e como o NEL me ajudou nisso, tanto escolher a minha carreira, tanto me ajudou nos valores e nas habilidades que eu uso, que eu usei durante a minha carreira até aqui, que ainda está muito no começo, só 4 anos de formado aí, mas acho
tenho certeza que as coisas que eu vou falar aqui, ou das coisas que foram úteis para mim, vão ser úteis para muita gente aí. Então, aqui, só uma pincelada geral, só dos vários assuntos que a gente vai comentar durante a apresentação, só para vocês terem uma ideia aí de como as coisas se encaixam numa ordem cronológica. Então, lá em 2012, aí já faz 9 anos quase, inacreditável 9 anos, que eu entrei na engenharia de controle de automação em 2012, aqui então, eu, juntamente aí com meus colegas de classe, o nosso mascote do trote integrado, então um dos vários batismos que a gente passava antes da época de Covid, na entrada aí da engenharia. Um ano depois, mais ou menos, eu ingressei então no Neo Empresarial, no qual eu fiquei 2 anos e alguma coisa, 2 anos e alguns meses. E logo depois, um semestre após a saída do grupo, eu fiz o meu intercâmbio na Alemanha, no Fraunhofer Enes. Aqui é uma foto minha e do Rodrigo Costa, também fez parte do grupo durante mais ou menos o mesmo período que eu, e também fez intercâmbio na Alemanha mais ou menos no mesmo período. A gente fez uma viagem juntos. Aí pulando para depois, pulando aí 2 anos depois de formado, eu fiz parte do time de Analytics na Kearney. Então, vou comentar um pouco mais sobre ela depois, mas é uma consultoria global, uma consultoria de negócios, presente no mundo inteiro. E eu fazia parte do time de especialistas em Analytics. Então, numa posição que era um pouco consultor, um pouco data scientist, um pouco data analyst, um pouco de tudo lá. Então, a gente fazia o que era possível para implementar os modelos e fazer a recomendação funcionar no cliente. E mais recentemente, aí, já na época, infelizmente, da pandemia, eu entrei como Data Science na Wildlife. Então, essa foto aqui, na verdade, é anterior, do período da Kearney. Mas aí na Wildlife eu estou há mais ou menos uns 7, 8 meses. E a gente vai falar um pouco mais dela depois. Então tá, começando aqui sobre minha experiência do NEL. Então, eu entrei no grupo em 2013, como eu já comentei, após minha segunda tentativa. Então, eu acho que aí para o pessoal que está interessado no grupo, está interessado em entrar, acho que é importante dizer isso, que, assim, se você gostou da proposta do grupo, gostou das pessoas, dos valores, aí da proposta de trabalho, você acha que faz bastante sentido para ti, não há nenhum problema em tentar uma segunda ou terceira vez. Muitas das melhores pessoas que trabalhei no grupo entraram só depois de algumas tentativas, então não há nenhum preconceito com isso, acho que é natural. E a história de por que eu quis entrar no NEL, ela começa 1 ano antes disso já. Então, já na minha segunda para terceira semana na graduação, eu fui num churrasco, isso organizado aí por formandos, os mesmos que organizam a Ligação da Automação, a festa. Eles organizaram um churrasco e o Marcelo Gracietti, um outro ex-membro do grupo, estava lá. A gente jogou truco junto, e eu lembro dele comentando, o Marcelo Gracietti hoje ele é CEO da Cheesecake Labs, só um comentário, uma empresa terceirizada de desenvolvimento de aplicativos mobile aí de Florianópolis. E, assim, ele ainda não estava na Cheesecake, ele estava ainda no final da graduação, mas ele falando sobre todas as experiências profissionais que ele fez até aquele momento, sobre os projetos que ele tinha realizado no grupo, sobre a experiência nos diferentes cargos de gestão dentro do grupo e dos intercâmbios que ele tinha feito. Eu fiquei bastante encantado com tudo aquilo, achei que aquilo fazia muito sentido para mim, a trajetória dele era algo que eu me via fazendo. Então, foi algo assim que me impulsionou muito a querer muito entrar no grupo, já desde a primeira fase. Então, por isso também aí, tentei uma segunda vez, mesmo quando não deu certo na segunda fase. E, assim, o que me chamou a atenção no grupo aí, depois que eu entrei, foram principalmente os valores sendo vivenciados no dia a dia. Então, o grupo aí respira os seus valores. Comentando aí um pouco do que eu levei da experiência, né? Foi principalmente os valores de profissionalismo e cultura de feedback. Então, assim, quase sem nenhuma experiência profissional no início da graduação, foi no NEL que eu tive
as primeiras grandes responsabilidades. O que eu quero dizer com isso é, na graduação você pode se dar mal numa prova, mas a única pessoa que sai prejudicada disso é você mesmo, enquanto na vida real, no trabalho, você tem os seus colegas, chefes, os clientes, todas as pessoas para qual você tem responsabilidades, você tem entregas, você deve algo, né? Você precisa fazer a sua parte para que as coisas continuem funcionando. Então, esse profissionalismo é levar a sério as coisas, fazer as coisas direito. Acho que não é pouco difícil descrever definir profissionalismo, mas foi tudo algo que eu vivi pelas primeiras vezes no neo-empresarial. Isso foi muito importante para minha carreira. E a cultura de feedback. Então, quando você faz algo bem feito, quando as pessoas buscam fazer coisas bem feitas no grupo, então é elogiado, as pessoas reconhecem isso, então é muito importante para o seu próprio desenvolvimento, esse aspecto, mas também a liberdade no grupo, a confiança dos membros para ter certeza que ao criticarem, ao apontarem pontos de melhoria em qualquer coisa que você faça, seja num seminário, num projeto, esses aspectos não são levados para o lado pessoal, as pessoas vão ter confiança que as pessoas que comentaram aquilo tinham melhor em mente e você de fato vai levar aquilo a sério e trabalhar na sua melhoria. Falando um pouco dos projetos que fiz lá dentro, foram todos com a Embraco e a Fundação CERT. Então, o NEO ele tem, acho que atualmente 4 parceiras, se eu não me engano, o Luísa pode me corrigir depois, mas é a Tupi, a Embraco, a VEG e a Fundação CERT. Na época, a gente não tinha ainda parceria com a Tupi. E meus projetos foram basicamente com a Embraco, a maioria delas com desenvolvimento de software e automação. E na Fundação CERT eu já tive projetos também com desenvolvimento de software, mas acho que o projeto que mais me chamou a atenção foi um que envolveu mais estatística. Então, a gente, naquele projeto, tentou entender qual era a possibilidade de utilizar óculos de realidade virtual para aulas de direção. Então, era um projeto maior da Fundação CERT com o governo, em que ela deveria entregar um relatório de o quão benéfico seria utilizar simuladores nas escolas de direção. E o NEL se encarregou de um pedaço desse grande projeto, que foi identificar, entender quão benéfico seria utilizar óculos de realidade virtual nesse projeto. E foi interessante porque a gente desenvolveu fez o projeto de um teste com pessoas de diferentes backgrounds e tentou aí, fazer uma pequena análise estatística para entender se haveria, então, alguma melhoria ou não devido ao uso do óculos, do óculos de realidade virtual, ou se haveria algum ponto negativo do uso. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive algum contato com estatística, algum contato com análise de dados nesse sentido. Isso também me cresceu bastante o interesse, né, nesses pontos para o resto da minha vida, e para seguir carreira nisso. Outro aspecto muito importante, experiência de liderança. Então, como comentaram, eu fiz gestão de marketing, gestão de projetos, e principalmente a gestão de projetos, acho que foi muito benéfica para mim. Então, você não lidera, digamos assim, exatamente o projeto, mas você tem muita responsabilidade de ter certeza que todos os projetos estão on track, que todos os projetos estão seguindo o cronograma, estão adequados, que a comunicação entre as pessoas executando o projeto e o cliente final está dentro da empresa parceira, está adequado. E também as primeiras experiências da minha vida em que houve venda de projetos, né? Então, que eu tive que entrar em contato com departamentos, com laboratórios das empresas em que a gente não tinha feito projetos ainda, e tentar vender a ideia do grupo, né? Tentar vender potenciais projetos ou ideias que a gente poderia executar dentro da área deles. E impressionante que o que eu fazia naquela época não foi tão diferente do que eu vi sócios na minha experiência de consultoria venderem projetos para grandes empresas. A diferença era só o budget, enquanto o NEL tem uma parceria já fechada com a empresa e qualquer projeto é de graça para a área que a gente está vendendo.
Lá era um projeto de alguns milhões. Mas o processo era muito parecido, de tentar a ideia de mostrar o valor do grupo, mostrar o que o grupo já fez, as entregas que ele fez nos outros projetos anteriores, e tentar entender, junto com o cliente, junto com seja o diretor, o gerente da área, que tipo de oportunidades, que tipo de problemas algum estudante de engenharia pode resolver. E, por último e mais óbvio, acho que contatos e amigos para toda a vida, como vocês vão ver em seguida. O meu intercâmbio foi graças ao NEL, foi obtido graças ao NEL, então isso também foi um contato importante, e também amigos e amizades de até hoje, né? Então, falando aí do intercâmbio, então, importante dizer, de novo, foi obtido através do NEL, ele foi devido a um projeto que eu realizei na Fundação CERT, então o gerente daquele projeto, o orientador do projeto na empresa, então o cliente final da entrega, gostou muito do projeto, gostou muito de mim, e sabia que ele tinha contatos com o Fraunhofer Enas, que é um instituto de pesquisa na Alemanha, muito parecido com a própria Fundação CERT. Então, é um instituto de pesquisa aplicada, ele faz pesquisa de engenharia. Por exemplo, eles inventaram o MP3, um exemplo. Então, eles tentam criar coisas que têm, de fato, um propósito comercial, mas é uma fundação de pesquisa privada, no fim do dia. Basicamente, a Fundação CERT já tinha feito um projeto com o Fraunhofer Enas, então já tinha esse contato muito forte com o instituto de lá, e foi através de um contato dele, uma recomendação do gerente do projeto da Fundação CERT, que eu obtive esse estágio. Foi um estágio bastante técnico, realizado então numa startup incubada dentro do instituto. Foi um projeto na linha de produção deles, então eles faziam... o produto deles era o que eles chamavam de laboratório em um chip. Então, basicamente, era um chip de propósito geral que você poderia programar para executar exames em loco. Acho que ficou muito complicado, mas basicamente era um equipamento em que você poderia programar para realizar testes que antes seria necessário um laboratório químico para realizar, então seria realizar um teste, por exemplo, da detecção de Covid numa pessoa, em vez de pegar a amostra, misturar com um reagente, fazer um processo manual, digamos assim, de mistura de detecção, você poderia automatizar tudo isso num cartucho, então você já injetaria os reagentes lá, e seria programado o bombeamento, o aquecimento, mistura dos elementos junto com a amostra de sangue para identificar se há a doença ou não. O projeto foi na linha de produção deles, então a ideia era automatizar um dos processos de teste de qualidade da linha de produção. Acho que entrar em detalhes é um pouco complicado agora, mas basicamente muito focado em automação, bastante técnico, e foi uma experiência assim, muito legal de pôr vários assuntos, principalmente aí das fases finais da graduação, da matéria de instrumentação, de matéria de controle, em prática no Instituto. Mas, assim, o que mais levei em conta dessa experiência, acho que não foi muito a parte técnica, e sim viagens, foi o contato com pessoas de diferentes culturas. Então, e também foi a experiência mais próxima de pesquisa que eu tive, então também serviu para mim entender, tipo, como seria esse lado, como seria assim, não apenas trabalhar na indústria, como era a experiência que eu estava tendo dentro do NEL, mas também como seria trabalhar em pesquisa. Então, acho que foi um período assim de muito crescimento e autoconhecimento meu. Então, e também, pessoalmente, muito importante, primeira vez que eu saí do Brasil, primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, então acho que foi um crescimento bastante importante. Então, primeira vez que eu fiz experiências como esquiar na neve, primeira vez que eu visitei vários países de uma vez, então acho que foi uma experiência incrível. E muito, muito, muito valorizado no mercado de trabalho. Então, é algo assim que o NEL pode ajudar a você obter, e é bastante importante depois para o futuro, bastante valorizado. Fazendo aqui um grande salto para frente, então, a minha experiência em consultoria aqui na Kearney, então, esse aqui já formado, a consultoria é uma consultoria de negócios,
consultoria estratégica, ela está presente em mais de 40 países e tem 3.600 consultores. Eu especificamente trabalhava no time de solutions, que eram os times de especialistas. Então, a Kearney tinha internamente pessoas que eram, além do consultor generalista, que tentaria resolver qualquer problema, há também um time de especialistas. Então, poderia ser especialista em manufatura, especialista em supply chain, especialistas em procurement e sourcing, e tinha também os especialistas em analytics, que era a minha parte. Basicamente, eu trabalhei em projetos de utilities durante aí o meu 1 ano e meio, mais ou menos, que eu fiquei na consultoria. Eu trabalhei, digamos, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses em projetos de energia, tanto em empresas de distribuição de energia, então imagine uma Celesc da vida, tanto em empresas de geração de energia, como, por exemplo, a Eletrosul. Então, os projetos, nem todos foram na área de analytics, então você também tinha a oportunidade de trabalhar num projeto geral, um projeto puramente de business, ou seja, puramente estratégico, mas também, pelo menos para mim, a parte mais interessante foi, de fato, os projetos mais técnicos, os projetos mais essa parte de analítica mesmo. E você basicamente poderia trabalhar como alguém de analytics dentro da Kearney, você basicamente poderia trabalhar de 3 formas, eu diria. Então, a primeira seria você seria inserido num projeto em que o contexto é muito maior, então você tem todo um problema de negócios para resolver um problema geral, por exemplo, uma empresa A gostaria de adquirir outra empresa, então tem todo o problema de entender o mercado que a outra empresa está inserida, quais são os ganhos ao fazer essa aquisição, como é a competição do outro mercado e assim por diante. Então, você participava do projeto desde a parte mais, vamos dizer, alto nível, até a parte das análises, e o seu principal papel dentro desse grupo era de porque as bases que o cliente tinha, as bases que você trabalharia dentro desse projeto seriam grandes bases, então seriam bases com milhões e bilhões de linhas, e não seria possível um consultor generalista, um consultor que, vamos dizer, só saberia mexer no Excel ou alguma outra ferramenta, ser capaz de manipular tamanhos bases, ser capaz de se conectar diretamente à base do cliente, extrair os dados e fazer as análises. Então, você entraria com esse papel tanto de de análise no geral, fazer as suas próprias análises, trabalhar nas suas próprias frentes, mas também de se conectar diretamente à base do cliente, tratar a base, agregar elas num nível em que fosse possível ser consumido pelos seus colegas, vamos dizer, da parte mais generalista. E a segunda maneira que você poderia trabalhar era daí, de fato, num projeto puramente de analytics. Então, projeto que seria 100% em construir um modelo, construir um algoritmo que otimizaria um processo e implementar isso no cliente e observar a operação e treinar o cliente para isso. E a terceira parte seriam pequenos pedaços em outros projetos. Então, um caso de uso bastante comum do time de analytics na Kearney era fazer web scraping, então para obter dados de mercado. Então, por exemplo, num desses projetos de aquisição de outras empresas, era a empresa target, a empresa que seria adquirida, era do setor de cereais. Então, a ideia era entender um pouco quão pulverizado o mercado de cereais é. Então, eu desenvolvi um web scraping para entrar em sites de vários mercados, vários revendedores de cereais e obter cereais, eu digo, sucrilhos, aveias e coisas desse tipo. Então, entrar e obter quais eram as várias marcas disponíveis, em quais tamanhos, packages e assim vai. E também tentar entender o volume de vendas, se fosse possível extrair isso. E principais outras
principal característica de consultoria é de que é muita responsabilidade, muito crescimento. Então, você é sempre jogado em situações... por exemplo, nunca tinha feito um web scraping antes, me deram 2 dias para fazer um web scraping. Então, algo que você precisa aprender rapidamente e saber executar o mais rápido possível. Então, sempre tem expectativas muito elevadas de ti. Então, 6 meses dentro da Kearney, já estava coordenando a minha própria frente com um estagiário. 1 ano depois da Kearney, eu já estava coordenando uma pequena equipe de outros 2 consultores. Então, crescimentos desse tipo e tamanha responsabilidade sendo adquirido tão rápido é algo que você não encontra em praticamente nenhum outro lugar, a não ser que você entre numa startup e ela cresça absurdamente. Dificilmente você vai conseguir ter tamanho crescimento fora de consultoria. E um lado negativo disso é a pressão que isso surge, né? Então, é o que você tem que aprender a lidar caso você esteja num ambiente desses. E o que eu levei dessa experiência? Então, com certeza, até agora as maiores entregas que eu já fiz em termos de impacto para o cliente, impacto financeiro, foram na Kearney. Então, eu digo coisas de bilhões de dólares com algoritmos que otimizassem processos e entregassem milhões de dólares foram experiências que eu tive na Kearney. Não são experiências tão comuns de se encontrarem. Então, são sempre projetos em que o cliente final espera muito, porque são projetos caros, né? Então, são sempre coisas de grande porte, grande importância para a empresa. E liderança, gerenciamento do cliente. Então, gerenciamento do cliente, digo, gerenciamento de expectativas dos diretores, gerenciamento de tempo com ele, de entregas, e também as apresentações. Então, são tudo coisas em que o NEL também tem bastante disso para se oferecer, e eu acho que após sair da faculdade, numa consultoria, você acaba obtendo muito disso, multiplicado por muitas vezes. E um dos valores da Kearney que eu gostava bastante era Be Bold. Então, de ser bastante corajoso nas ideias que você propõe, de pensar grande. Então, algo, por exemplo, um dos projetos que a gente vendeu, que eu participei dentro da Kearney, foi um projeto que eu propus. Então, eu estava no cliente, propus a automatização de uma das partes do processo de cobrança deles. Então, basicamente, em algumas o cliente tinha um problema de cobrança dos clientes que não pagavam eles, isso para uma empresa de distribuição de energia. Então, havia muitas ineficiências ao longo do processo de cobrança, tanto de clientes que eram deixados de lado, que nunca eram cobrados, tanto de clientes que eram perfis com grandes dívidas, mais agressivos, que eram cobrados de maneira errada. Então, era necessário ir lá fazer uma suspensão de energia de maneira mais agressiva, mas o cliente era sempre selecionado para um envio de e-mail, um envio de uma carta de cobrança, em vez de uma ação mais agressiva. Então, eu criei a ideia de criar modelos para automatizar todo esse processo de cobrança, que foi uma sugestão até um pouco inocente minha, de acho que é possível fazer isso, acabou virando um projeto depois de 1 ano. Então, eu acho que essa de dar ideias, tentar coisas diferentes, é o que eu aprendi bastante e tive bastante oportunidade aí dentro da Kearney. E, bem, parando um pouco de falar só sobre mim e sobre pequenas partes da minha carreira, eu acho, falar um pouco agora, focando basicamente o resto da apresentação na Wildlife Studios. Então, como a Luísa tinha comentado, a Wildlife está inserida aí no mercado de mobile games, ela produz jogos para celulares. E, bem, para dar uma ideia de quão grande, quão massivo esse mercado é, de quantas oportunidades existem nele, a receita do mercado deve chegar a 200 bilhões ao ano em 2023. Hoje é em 160, e só para fins de comparação, hoje música e cinema, que antes de entrar na Wildlife eu arriscaria dizer que eram os 2 maiores mercados de entretenimento, principalmente música, na minha
pelo menos na minha cabeça. Na verdade, são 60 bilhões só. Então, um terço, o mercado de jogos é 3 vezes maior que esses dois mercados juntos. E, principalmente, o segmento de smartphones é, de longe, o segmento com maior crescimento dentro do mercado de jogos. Então, não só é a maior fatia do mercado, com 40%, em comparação com consoles ou jogos de computadores, mas também é o mercado que mais cresce. Então, a gente está falando aí de 15%, 16% de crescimento ao ano, e esses números tendem a só aumentar. Então, a derivada segunda do valor da revenue anual também é positiva, também tem um crescimento disso. E falando especificamente da Wildlife, então ela tem um lugar aí de prestígio tanto nas empresas brasileiras quanto no mercado de jogos. Então, ela é um unicórnio brasileiro, ela está no mercado, ela está num setor proeminente, ela está bem posicionada no mercado de jogos, principalmente quando a gente fala de distribuição de jogos, que é um assunto que a gente vai falar um pouco mais porque é o que eu estou trabalhando no momento. Então, ela tem ao longo dos seus 9 anos de história, ela tem 2,5 bilhões de downloads de feito, ela foi evaluada em 3 bilhões de dólares em valor de mercado, e a gente tem 900 pessoas em 4 escritórios em 4 países diferentes, Argentina, Brasil, Estados Unidos e a Irlanda, onde eu faço parte do time, e continuamos crescendo aí com todo ano. Então, falando um pouco do resumo da história da Wildlife, aí nos seus 10 anos, ou quase 10 anos de história, a gente começou lá em 2011, eram chamados, o nome inicial foi TFG, que é Top Free Games, basicamente uma jogada de marketing, porque muitas pessoas procuram, né, por Top Games, Free Games, e ainda mais em 2011, quando o mercado de jogos mobile não era tão desenvolvido, então os jogos que as pessoas buscavam eram jogos de mecânicas bem mais simples do que jogos mobile que a gente encontra hoje em dia. Então, nosso primeiro jogo foi o Racing Penguin, feito aí pelos fundadores na casa dos pais deles. Então, foi o jogo aí mais baixado em mais de 100 países durante o ano 2011. Em 2012, a empresa lançou o Bike Race, que de 2012 para cá é um dos jogos mais baixados nos Estados Unidos. E esse jogo, até hoje, a empresa, apesar de ela não fazer mais desenvolvimento, ou seja, não desenvolver o jogo, não há mais nenhuma melhoria no jogo em si, ele é basicamente o mesmo já há vários anos, a gente continua fazendo marketing por ele. Então, continua havendo um trabalho de distribuição, de user acquisition para esse jogo. Então, a empresa tem vários assets. Então, o jogo é um asset que dura por muitos anos. Sniper 3D, que foi o first person shooter, que é o first person shooter para celular mais jogado do mundo. Em 2015, Colorfy, Blackcraft, o jogo de colorir mais popular do mundo. E aqui falando só dos jogos mais importantes dos últimos 5 anos, Castle Crest, War Machines em 2016. Em 2018 a gente teve 1 bilhão de downloads. A gente chegou em 2 bilhões em 2020 e agora quase em 2,5 bilhões. E a gente tem aqui Zuba e Tennis Clash, que foi lançado mais recentemente. E mobile games, falando de data science em mobile games são um terreno extremamente fértil para ciência de dados. Como tudo que está na internet, são terabytes de novos dados lançados todos os dias. Imagine que a gente tem milhares de installs todos os dias, todas as pessoas que ainda estão nos jogos continuam gerando eventos. Então, é petabytes de dados processados todos os dias. Qualquer evento dentro do jogo, de iniciar a partida, terminar a partida, qualquer pontuação, o ganho do jogador. Agora, a interação com a pessoa no aplicativo gera um evento. Compras, tempo jogado e muito mais. Gera dados e gera um terreno fértil para as pessoas trabalharem com esses dados, né? E tudo isso, então, tudo isso colocado em mãos de pessoas capazes, a gente tem aí muito impacto podendo ser gerado, né? Então, experimentos rodam constantemente, customização de conteúdos dos jogos são feitos por modelos, e novas versões são lançadas todos os meses dos jogos.
Aí, o que Data Science estão envolvidos dentro da Wildlife? Praticamente tudo. Então, a gente responde perguntas de quais jogos valem a pena desenvolver, quais são os nichos a abordar. Então, como vocês viram na apresentação de jogos, a gente tem Tennis Clash, um jogo de esporte, a gente tem Sniper 3D, que é um FPS, War Machines meio que um third-person shooter de tanques, então, tanques de guerra. Então, existem vários gêneros de jogos diferentes. A gente tem arte de colorir. Então, quais gêneros, quais nichos abordar, se faz sentido ou não. São todas as perguntas resolvidas por Data Science. Após um jogo lançar, após chegar à conclusão que aquele core loop, aquela mecânica do jogo faz sentido, a gente consegue atrair jogadores, as pessoas ficam engajadas. Como maximizar isso, né? Então, que features lançar e o que produtos oferecer para maximizar a monetização dos jogos. Basicamente, jogos mobile, jogos no geral, tem 3 maneiras de monetizar: por advertisement, ads dentro do jogo, subscription e microtransactions. Então, IAP, são comprar moedas virtuais, comprar equipamentos virtuais, enfim, comprar skins, como muito comum em alguns tipos de jogos, principalmente de desempenho. E como promover os jogos? Como promover os jogos em que locais, fazer advertising para os jogos, Google, Facebook, que campanhas, qual é até mesmo testes AB no criativo ou na propaganda em si. Tudo isso envolve análise de dados, tudo isso envolve Data Science para que os jogos consigam chegar na mão dos próximos jogadores. Falando aí, então, da minha experiência na Wildlife até o momento, então, eu particularmente faço parte do time de predição de Lifetime Value. Lifetime Value, basicamente, é o valor que o cliente tem para nós, ou tem para a empresa, quanto que a gente espera que o cliente gere de receita para a empresa, o jogador gere de receita para a empresa, através daquelas 3 maneiras de monetização, né? E é importante também não só prever o quanto os atuais jogadores geram de receita, mas também é importante, um problema muito complexo também é o quanto os jogadores do futuro vão gerar de receita. Então, a gente tem basicamente 3 clientes internamente: a área de financeiro, que se preocupa em calcular futuros fluxos de caixa da empresa, em que ela se preocupa tanto dos clientes atuais quanto dos futuros. A área de produto, que está muito mais preocupada em gerar engajamento e uma boa experiência do jogador que já está no jogo, e a área de marketing, que se preocupa basicamente com as pessoas que vão no futuro. Então, eles querem saber exatamente quanto que vale um usuário para o jogo Tennis Clash no Facebook amanhã, porque eu não vou, o bid, o quanto eu vou pagar para o Facebook mostrar um média para esse tipo de jogadores, não pode ser mais do que eles vão gerar para mim, senão eu vou estar perdendo dinheiro. Então é importantíssimo fazer essa predição e ser assertivo nessa predição para que o marketing possa funcionar adequadamente e consiga gerar dinheiro para a empresa. O time, impressão geral, extremamente técnico e competente. E eu estou aprendendo absurdo isso aqui. Então, sem palavras para o pessoal muito tecnicamente capaz, gosta muito de compartilhar o próprio conhecimento, então muitos eventos internos para isso, e uma empresa que tem uma cultura que incentiva bastante o aprendizado dos membros. E uma última lição é: começar em um lugar novo e mudar de país em uma pandemia é extremamente difícil. Então eu comecei a empresa em julho, quando já havia já estava na pandemia, então ter feito todo esse processo de mudança de país, novo lugar. Aqui na Irlanda, nós passamos por um lockdown severo, de fato, que as coisas estão tudo fechadas, você não pode sair de um raio de mais de 5 km da sua casa. Então, essas várias coisas que atrapalham demais você se habituar em um novo local. Se antes era difícil continuar com convívio com as pessoas no ambiente de trabalho, porque você não tinha mais, vamos dizer, aquela conversa do cafezinho, não tinha mais aquele encontro casual com as pessoas. Agora fica ainda mais difícil porque você já não conhece a pessoa, então é necessário
é difícil obter a cultura do lugar, é necessário ter muito mais consciência de que é necessário buscar momentos que você consiga ter uma conversa casual, você consiga conhecer as pessoas que você trabalha. Então, esse está sendo um aspecto mais complicado, esse está sendo um grande impacto, vamos dizer, na experiência até o momento. E, basicamente, eu queria, então, agora no final, basicamente, dizer as principais dicas que eu consigo imaginar, pensando em o que eu falaria para as pessoas nas primeiras fases de um curso, se eu pudesse, no caso, se eu fosse dar algumas dicas para elas. E acho que a primeira é quase um clichê, eu ouvi isso inúmeras vezes enquanto estava na UFSC, eu tentei fazer isso ao máximo e eu acho que isso ajudou bastante. Então, usem o tempo na UFSC para explorar diferentes trabalhos e carreiras. Então, o NEL tá aí, ele pode proporcionar tanto experiências técnicas na indústria, tanto experiências de liderança e de gestão. Então, acho que é uma experiência muito completa. E utilizem, mas tentem ao máximo também ter experiência com intercâmbio, experiência de outros estágios. É importante que vocês tentem explorar ao máximo diferentes carreiras e trabalhos para entenderem o que de fato agrada você, o que de fato você gostaria de fazer após a sua carreira. O conselho mais pro, vamos dizer, meio para o final da carreira, também um pouco no começo, mas acho que essa questão financeira começa a ficar mais forte a partir do final da faculdade, eu digo, que é foco no seu próprio desenvolvimento. Então, não faz diferença se o estágio que você obteve na faculdade pagava R$500 ou R$2.000. O que importa é que se você está desenvolvendo em algo que faz sentido, que tem oportunidades no mercado, porque depois que você sair, o seu salário vai ser, de qualquer forma, várias vezes mais do que isso. Então, é importante que você pense em maximizar o seu sucesso profissional futuro e não no seu curto prazo. Então, busque mais, principalmente nessas oportunidades durante a graduação e ao final no início de carreira, em algo que aumente o seu aprendizado, coloque você mais on track no que você quer, não tanto em dinheiro. Terceiro ponto, outro clichê, falar, escrever, ler inglês, é super importante. Então, acho que, muitas oportunidades vão ser só disponibilizadas para você se você tiver o inglês fluente e souber se comunicar bem. Então, isso não tem tanto a ver com fluência em uma língua estrangeira, mas também se expor em situações em que você tem que falar. Então, o NEL, por exemplo, tinha seminários, isso era muito importante para desenvolver essa habilidade de apresentação. Escrever, então, escrever e-mails para os clientes do NEL, escrever relatórios na faculdade e no NEL. Então, e ler bastante. Então, todas essas coisas são necessárias e assim, elas, conforme você vai avançando na carreira, elas vão ficando cada vez mais importantes. Então, é bom começar cedo. Agora começa um pouco dicas mais voltadas para Data Science, mas um pouco Data Science, um pouco generalistas, digamos assim. E a comunicação verbal e visualização de dados são muito importantes. O que eu digo com isso é importantíssimo para um cientista de dados não ser simplesmente alguém muito bom em modelagem, alguém muito bom em entender o problema do cliente, mas também saber transmitir essa comunicação, e para isso é muito importante saber colocar a sua apresentação em gráficos, plots, em imagens, aquela velha frase de uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então é muito importante ser bastante visual, aprender a ser visual e aprender a comunicar suas ideias no ambiente de trabalho. Conhecimento de domínio de aplicação é muito importante. O que eu quero dizer com isso é que é extremamente importante quando você for fazer uma modelagem
que você entenda qual é o problema que você está resolvendo. Então, existe todo um processo antes de fato, criar as features, a base, fazer ponto fit, ponto predict. Você precisa entender como quebrar o problema, que modelos construir e como essa informação vai ser consumida pelo cliente. Então, por exemplo, time de LTV, modelagem de LTV. Importante saber que existem 3 maneiras de monetizar o jogo, e é importante saber como essas maneiras de monetizar mudam a relação do cliente, como o cliente, o jogador, se interage com essas 3 maneiras. Então, subscriptions, pouquíssima gente vai assinar uma subscription no jogo, mas aqueles que fizerem vão provavelmente se manter por muito tempo. Então, é completamente diferente de IAP, em que é muito comum jogadores iniciarem o jogo, primeiro dia comprarem talvez alguma coisa, porque eles estão testando o jogo, vendo o que é possível fazer nele, comprar alguma coisa, não gostaram e cair fora. Então, é um comportamento completamente diferente, e ainda mais diferente advertisement, quando a revenue por visualização é muito menor do que na aquisição de subscription ou IAP, mas também é muito mais geral. Quase todo mundo que joga o jogo por algumas horas vai ter visto algum ad e vai ter gerado alguma pequena receita para a empresa. Então, tudo isso geram curvas totalmente diferentes e geram diferentes approaches quando fazer a modelagem. E sempre, absolutamente sempre, comece com modelos simples, mas bem pensados, e depois trabalhem iterando eles. Então, acho que o melhor exemplo disso foi, na verdade, na Kearney. Então, nesse trabalho que eu comentei de cobrança do cliente, o modelo inicial, a primeira versão dele foi feita em 2, 3 dias, e aquilo foi suficiente para mostrar para o cliente que havia potencial, em que aquilo lá poderia ser um projeto, e depois foi vendido. Basicamente, a melhoria da primeira versão de 3 dias para a melhoria para a versão final, 1 ano após isso, assim, depois de trabalhar 2 meses a mais na modelagem, não foi grandes coisas. Então, foi um aumento marginal de mais de 10%, algo do tipo. É sempre importante começar com algo simples, mostrar o valor e depois iterar em cima, caso faça sentido, ou de fato obter esses mais 10%, 20% do modelo. E, em geral, além de data science, é importante saber programar bem, afinal, tudo que você escreve vai ser em código, então é importante saber escrever código bem, saber trabalhar com Git ou controle de versão, em geral, importante fazer testes, então é sempre, assim, você vai trabalhar com outras pessoas, é importante você saber deixar as coisas documentadas, bem feitas, para que outras pessoas podem trabalhar com isso também. Então não é só uma questão de saber bem estatística, saber bem as principais bibliotecas, é importante aprender a escrever bom código também. E é isso que eu tinha a apresentar. Eu acho que foi bastante conteúdo para 40 minutos. Espero que foi possível absorver as coisas mais importantes para você. E, bem, agora muitas perguntas, qualquer outra dúvida, qualquer coisa que vocês gostariam de aprofundar, podem perguntar agora. Caso pensem em alguma coisa depois, também a Luísa vai passar aí o meu contato no LinkedIn, vocês podem entrar em contato e a gente pode conversar também. Muito obrigada aí pelas palavras, Eric. A gente vai começar aqui com as perguntas, então. O Caio, ele perguntou se existe alguma monetização com os dados dos aplicativos ou somente são formas de análise para melhorias e lançamentos futuros. Eu não sei se entendi, na verdade, tão bem a pergunta, mas eu posso responder o quê? As ofertas que aparecem para ti no aplicativo, por exemplo, boa parte da monetização, então, de microtransações é feito por ofertas que são decididas por modelos. Então, são modelos que identificam que tipo de usuário você é. Você é um usuário que vai gastar mais, menos, você é um usuário que quer qual o benefício do jogo, então vai tentar encaixar isso, preço e benefício do jogo, para aparecer uma oferta adequada para ti.
E isso é feito com dados em tempo real. Não sei o quão frequente, na verdade, esses modelos rodam, se é a cada uma hora, uma semana, um dia, mas não é simplesmente... Então, existe monetização sendo feita ou sendo alterada no jogo, dados em tempo real do aplicativo. Espero que tenha feito sentido. Qualquer coisa, pergunta de novo aí, um esclarecimento. Agora, o Daniel, ele falou se tu poderia detalhar como que foi o processo de aprendizado para se tornar um data scientist e quando você sentiu ou percebeu que era capaz de assumir projetos reais. O processo foi... programador eu já fui por muito tempo, então a base de programação acho que estava bem forte, digamos assim, então eu tinha uma boa base nisso. E o processo de aprendizado foi lendo livros, cursos online. Então, eu posso recomendar alguns livros, na verdade, como Elements of Statistical Learning, Deep Learning, não lembro os autores para poder executar, mas pesquisando Deep Learning Book, você vai achar. Statistical Rethinking. Então, esses livros e alguns cursos, daí tem um curso no Coursera sobre modelos sobre estatística bayesiana, de alguma universidade da Califórnia, não lembro exatamente qual, que também é muito bom, eu também recomendaria. E quando eu percebi que era capaz de assumir projetos reais, eu acho que isso nunca aconteceu, na verdade. Então, na Kearney, meio que obviamente, eu fiz o processo seletivo para lá, então eu queria muito assumir aquele risco. Eu acho que aquele valor de be bold, acho que todos podem levar a sério. Então, peça desculpas, mas não peça licença, algo do tipo. Você pode assumir, se você tiver confiança, se você já tiver uma boa base, você pode assumir o risco de... Se você tiver se a sua base estatística, base de conhecimento for adequada, você, dado o problema, vai conseguir resolver, quebrar ele de maneira lógica e resolver. Então, acho que é importante você ter uma boa base, ter confiança em si mesmo e se arriscar um pouco. Acho que é difícil chegar no momento em que você vai dizer, agora eu sou capaz de assumir projetos reais com toda certeza. Acho que tem que ter um leap of faith em algum momento. E acho que até tem uma pergunta relacionada do Daniel. Qual que foi meio que a virada de chave assim na sua trajetória que você percebeu que você queria seguir no caminho de dados? Acho que foi... Eu vi pessoas indo mais para esse caminho antes. Então, tinha um ex-membro do NEL, o Luigi. Eu trabalhei com ele tanto no NEL quanto na Resultados Digitais. Uma experiência que eu acabei não comentando, até porque eu acho que ficou já conteúdo demais só falando sobre 4 coisas. Mas eu trabalhei um pouco com ele nas Resultados Digitais e as primeiras, eu acho que foram coisas que eu olhei, nossa, isso aqui parece muito bacana. Teve o projeto de estatística dentro do NEL, mas aquilo lá eu achei legal, mas eu também não sabia o que havia, tipo, eu não tinha ido por aquele caminho, eu não sabia o que havia. Vendo o Luigi e outras pessoas, eu comecei a ter uma noção de o que é possível ser feito e que parecia muito legal. Legal. Agora o Lucas, ele falou, você sentiu alguma dificuldade com relação a tecnologias usadas, cultura de trabalho ou coisa assim, nessa transição de Brasil para a Europa? Certo. Eu trabalhei um tempo com... A Wildlife é uma empresa brasileira, então você tem muito contato com pessoas do Brasil, e há uma diferença assim, de cultura entre escritórios daqui, escritório Argentina, escritório Brasil, escritório Estados Unidos, se sente assim. Então, me parece que aqui existe uma preocupação maior com work-life balance, então pessoas trabalhando em horas regulares e sem tentar ao máximo reduzir o estresse, enquanto Brasil, acho que mais é questão de ser em São Paulo, a cultura de paulista não liga muito para isso, então acho que é uma diferença assim considerável. Tirando isso, eu acho que tem um outro aspecto assim que você estranha. Então tem um romeno, tem 3 indianos, tem irlandeses, um italiano.
aqui no time, e às vezes há comportamentos em que você estranha, mas assim, não que isso cause algum problema na relação de trabalho em si, sabe? Acho que são coisas que, sei lá, servem para te enriquecer, abrir sua mente, mas não exatamente muda o trabalho da pessoa, não vai ser pior ou melhor por qualquer razão disso. Acho que é isso. Acho que work-life balance, mas nessa transição final, essas foram as diferenças. Quando eu fui para o intercâmbio da Alemanha, o que eu percebi foi que, particularmente alemães, eles não tinham... Enquanto no Brasil eu sentia que era importante para as pessoas terem uma grande motivação para executar algum projeto, então a produtividade das pessoas tinha picos de motivação, onde elas produziriam muito vários dias, semanas, e depois teriam momentos que não produziriam quase nada. Enquanto na Alemanha eu sentia que todo dia o alemão produzia alguma coisa. E não tinha picos de produtividade, não havia momentos de grandes conquistas, não havia grandes avanços em um único dia no projeto. Você via sempre de maneira pausada um certo progresso constante. Então, então você via essa diferença. Aqui, como tem o work from home, eu não consigo dizer se é assim também, mas lá as pessoas sentavam, eram todas quietas, ninguém conversava durante o horário de trabalho, focadas, trabalhando por sempre a mesma quantidade de horas. Então, isso criava uma consistência, enquanto aqui no Brasil, eu sinto que é muito mais... Enquanto no Brasil, eu sinto que é muito mais uma questão de picos de produtividade ao invés de consistência. E nesse sentido, não sei se tu quer falar, mas você sabe de qual que você prefere tecnologias, mais? Com relação a tecnologias, nenhuma diferença. Tem diferença de tecnologia entre empresas ruins, empresas boas, mas não entre empresas boas no Brasil e empresas boas aqui. Eu acho que eu prefiro mais o jeito do Brasil, mas simplesmente do jeito que eu acostumei. Então, por exemplo, a Wildlife tem hackathons. Então, eu participei de um hackathon no semestre passado, ela vai ter um daqui a um mês, é uma coisa que eu gosto bastante, são 4 dias em que probabilidade é absurda, motivação é absurda, enquanto tem muitas semanas em que eu não produzo quase nada, ainda mais em work from home, às vezes acontece, é difícil se concentrar no ambiente de casa. Então, eu acho que, sim, sou muito mais acostumado com o ambiente brasileiro, de explosões, de produtividade em alguns momentos. Eu acho que funciona melhor assim. Legal. E o Vitor, ele perguntou, desde o seu início da graduação, você sempre teve em mente que ia seguir na área de programação ou foi descobrindo no decorrer da graduação o curso? Eu sabia que eu gostava, porque eu já sabia programar no ensino médio. Eu não sabia se era isso que eu ia querer, e a ideia de entrar no NEL foi um pouco disso. Então, ter experiência em gestão de marketing, gestão de projetos, gestão financeira, eu também peguei. E ter uma ideia de que, dentro da minha experiência no NEL, eu tive a certeza que se não houver nada técnico, não é que eu preciso realmente programar para me sentir feliz trabalhando, mas se não houver nada técnico no projeto ou na atividade, vai ser extremamente boring para mim. Então, eu pretendo continuar numa carreira em que eu vou estar mais numa posição de liderança, mas ainda assim é uma liderança técnica, uma referência técnica. Então, eu acho que essas coisas são importantes para mim. Então, foi mais ao decorrer mesmo, mas programar eu já sabia que gostava. Agora, se eu faria alguma coisa diferente de programação, mesmo gostando e achando que era bom, a decisão de não seguir para outro caminho foi ao longo da graduação. E agora, pessoal, a gente vai encaminhando aqui para a nossa última pergunta, para ter tempo para o segundo momento do nosso evento. O Vitor, ele falou, que linguagens e tecnologias você utiliza com mais frequência na sua rotina de trabalho? Alguma, além de Python, que você acha que vale a pena se aprofundar desde a graduação? Eu basicamente uso Python, e tem alguns data scientists aqui que gostam de R, e tem muito material em R que às vezes é difícil achar em Python, mas eu acho que você só precisa ter um conhecimento básico de R, no geral, para se virar.
Eu acho que o que mais você precisa saber hoje em dia, o que mais está, vamos dizer, quente, o hot topic do momento, é entender mais de data engineering. Então, entender mais de AWS, entender mais de como PySpark funciona. Então, programar ainda é Python, mas é importante você aprender sobre a API específica do Spark, o PySpark. É importante você entender mais de AWS, aprender soluções para pipelines de informações, tipo Airflow. Então, Airflow é uma maneira que você pode encadear o seu pipeline, os seus scripts Python ou notebooks Python de maneira lógica, que também é programado em Python, mas assim, é um framework específico. Então, eu acho que aprofundar é basicamente essas outras tecnologias, que ainda vão ser Python, mas eu digo esses frameworks e tecnologias específicos e também entender mais de infraestrutura. Eu acho que esse é o que eu recomendaria. E R, se você deve se deparar ainda com carreira de data science, você deve se deparar com bastante código R, mas se você conseguir ler, acho que é o suficiente. Bom, pessoal, eu agradeço pelas perguntas que vocês fizeram e, novamente, Eric, eu agradeço pela tua presença, contando aí suas experiências. Tenho certeza que todo mundo aproveitou bastante. Boa, obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Qualquer pergunta, pode mandar para o LinkedIn um oi e a gente conversa. Estou sempre aberto aí a tirar qualquer outra dúvida ou, sei lá, dar qualquer outra ideia. E caso alguém esteja no final de graduação aí, pode conversar comigo também sobre vagas na Wildlife, a gente está aberto lá. A gente tem posições abertas. Bom, pessoal, agora a gente vai começar o nosso segundo momento do evento, em que eu vou falar um pouco mais para vocês informações sobre o processo seletivo. Certo? Vou compartilhar aqui minha tela. Só um instante. Legal. Bom, pessoal, o objetivo dessa parte da apresentação é realmente mostrar para vocês as etapas do nosso processo seletivo e algumas dicas de como que vocês podem estar se preparando melhor para elas, certo? Então, como candidato, é bem importante vocês entenderem a estrutura do processo seletivo que vocês estão fazendo. Então, quem já acompanha o NEO lá nas nossas redes sociais, que é @neo.empresarial, já sabe que nosso PS tem 4 etapas, que é a inscrição, a entrevista curta, o case individual e a dinâmica em grupo, que é uma etapa só, na terceira, e a entrevista final. Agora, falando um pouco melhor ali sobre as 2 primeiras etapas, as inscrições elas estão abertas, então até o dia 16 de fevereiro vai estar disponível ali para você até 11h59, e ela tem intenção de entender quais são as experiências prévias dos candidatos. Já a entrevista curta é um momento em que 2 dos nossos membros, entre 10 a 15 minutos, tentam entender melhor qual que é a trajetória e a motivação dos candidatos. Mas aí surge a pergunta, né? O que eu preciso fazer para me preparar melhor para essas etapas? Eu vejo 2 pilares bem importantes, que é você entender mais sobre você mesmo e sobre a empresa, que no caso é o NEO. Eu vou me usar como exemplo. Então, eu fiz o processo seletivo do NEO 2 vezes, em 2019.1 e em 2020.1. Então, eu estava na segunda fase e na quarta fase. E na primeira vez que eu fiz o PS, eu nunca tinha feito um processo seletivo antes. Era a minha primeira experiência, eu nem sabia o que eu tinha que estudar, eu não sabia nada. Então, eu não tinha feito nenhum tipo de exercício de entender quais eram meus pontos fortes e fracos. Eu não sabia dizer, assim, com convicção, quais eram minhas ambições. Então, lógico, a gente sempre pensa, quero ser o melhor, eu quero ter a maior nota, mas não consegue entender muito bem o porquê disso. Então, pensar um pouco mais nisso. E eu também não sabia contar a minha história. A gente sabe que todas as pessoas têm suas experiências e pontos chaves que vão fazer elas se destacarem, mas nem todas sabem contar elas. Então, esse é um exercício bastante importante. O que eu recomendo ali para vocês, então, que eu vou falar da diferença que eu tive de um ano, foi, então, correr atrás de um material de entrevistas de emprego de forma generalizada,
vocês podem encontrar isso na internet, que vão ter algumas perguntas que já vão ajudar bastante. E também, em 2019.1, eu queria entrar no NEL, mas eu não entendia muito bem o que o NEL fazia. Isso só me dava insegurança durante o processo seletivo. Então, o que eu recomendo é vocês busquem entender o que a empresa faz, então, quais são os projetos que o NEL faz, também como que é a cultura. Essa é uma questão mais pessoal, então, de você entender se o seu perfil, tanto profissional quanto com você no dia a dia, ele combina com a cultura do NEL. E também qual que é o seu objetivo no NEL. Isso também é uma reflexão, porque é um momento que você tem que pensar qual que é o seu objetivo profissional, de uma maneira bem abrangente, e tentar visualizar se a passagem pelo NEL, as experiências e oportunidades que o NEL dá, consegue te ajudar a alcançar esse objetivo. Se vocês conseguirem elencar e responder essas perguntas, essas duas etapas elas já vão ficar bem mais claras, tá? Então, a diferença principal ali de 2019.1 para 2020.1, na minha experiência, foi que eu corri atrás mais de experiências do âmbito acadêmico e profissional. Então, como, por exemplo, eu fui fazer alemão. Eu também, como eu disse para vocês, fiz essas pesquisas sobre processos seletivos mais genéricos para me preparar melhor. E também eu busquei entender melhor sobre o NEL. Fui atrás de conversar com os membros, tentei tirar todas as informações que eu podia ali do site, do Instagram. Então, eu recomendo que vocês façam o mesmo. Inclusive, a gente vai ter o NEL Open Doors amanhã, que vocês já podem tirar algumas dúvidas com a gente. E agora, falando mais sobre a terceira etapa, que é onde a gente tem os cases. Primeiro case individual, assim que vocês vão ser aprovados na parte da entrevista curta, vocês vão receber uma problemática no e-mail e vocês vão resolver ela de forma assíncrona. Então, em casa, e vão ter 3 dias inteiros para resolver. A solução ela deve ser gravada num vídeo de até 5 minutos e ser enviada até às 11h59 do dia 22 de fevereiro. Aí já a parte da dinâmica em grupo vai ter outra problemática, mas dessa vez a gente vai estar todo mundo numa chamada, numa videoconferência, e a gente vai separar em vários grupos de 4 candidatos. Então, quem separa isso é o NEL, e de forma síncrona vocês vão resolver essa problemática. A solução ela vai ser apresentada no mesmo dia para os membros avaliadores, e eles têm direito de fazer perguntas para vocês sobre a situação ali. Então, essa etapa, ela visa ver como que os candidatos agem perante a uma problemática, a um problema. Então, quais são as dicas que eu dou? É ter um step back de entender o problema. Acho que uma coisa que dá para alinhar melhor assim com as nossas experiências é, por exemplo, a redação do Enem. Então, a gente consegue, é um momento que a gente para e analisa, tá? Qual que é o problema, o que eu preciso discutir, o que eu preciso resolver. Acho que isso ajuda bastante. Também analisar bem os dados disponíveis, entender como que esses dados se relacionam com a problemática apresentada. Muitos deles ali não estão por mera coincidência, eles têm alguma relação com o problema. E outra dica bastante importante é quebrar em problemas menores. Então, quando a gente tem uma problemática muito grande, se você quebrar em problemas menores, você vai conseguir entender de forma mais clara o que precisa ser feito em cada um desses âmbitos para que a problemática grande seja resolvida. E aí, eu convido aqui vocês a se inscrever na nossa newsletter sobre o processo seletivo, porque lá a gente está dando um material exclusivo sobre como se resolver um case prático, tá? Então, convido aí vocês. E na parte da apresentação, na hora de mostrar os seus resultados, é importante que você mostre a sua linha de raciocínio de uma forma clara, objetiva e organizada. Então, muitas vezes, vai acontecer de alguns cases aparecerem que você não tem domínio muito bem sobre o assunto que está tendo no case. E não tem problema, porque a parte mais importante é você mostrar a sua linha de raciocínio, como é que você chegou nessa conclusão, e isso vale mais do que realmente o resultado, digamos assim. E aí, na nossa entrevista final, é um momento em que, em 30 minutos, todos os membros do grupo participam para a gente selecionar quais vão ser os novos integrantes da nossa equipe. Nesse momento, tanto nessa entrevista final quanto na entrevista curta, a gente tem que entender que o avaliador está buscando avaliar competências específicas em cada pergunta. Então, vocês, como participantes, como candidatos, devem tentar responder essas perguntas. Mas o que seria uma resposta boa, né? Para conseguir fazer essas boas respostas, eu dou algumas dicas de
que vocês precisam entender os principais pontos da sua trajetória. Isso volta também lá na nossa entrevista curta. Então, se você tiver que priorizar em 5 minutos, quais são os pontos principais da sua trajetória que você queria muito que o avaliador soubesse? Se você tiver isso bem claro, as perguntas já vão ficar mais fáceis de responder. E outra coisa também é que o avaliador ele já leu o seu currículo. Então, provavelmente, perguntas que vão estar ali nessas etapas vão ser relacionadas a informações que você já deu para a gente previamente. E, por fim, estruturar suas respostas. A gente entende que nesse momento da entrevista final ocorre ali o nervosismo, mas é bastante importante que você pense um pouco antes de responder e consiga estruturar suas respostas. E aí, como dicas, o que eu digo é, através da pergunta, tentar entender qual que é a habilidade que está sendo avaliada e, a partir disso, tentar elencar algum momento da sua trajetória que consiga comprovar que você tem aquela habilidade ou não. Isso vai dar uma boa resposta para o seu avaliador. Como dicas finais, eu digo aqui que, então, é você buscar entender um pouco mais sobre a cultura do grupo, ter atenção aos horários, então, não chegar atrasado em nenhuma das etapas. Também não ter vergonha de tirar suas dúvidas. Nos finais de todas as etapas avaliativas, vocês podem tirar dúvidas ali com os membros. E durante a execução do case e durante as entrevistas, também ter atenção aos detalhes, então, os mínimos detalhes ali, e também a linguagem corporal, porque apesar da gente estar em AD, a não ser por questões de conexão, a gente vai pedir para que vocês estejam com a câmera ligada, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por terem participado. Eu vou me mostrar agora disponível para perguntas, vocês podem mandar perguntas aí no chat já. E aqui está o link para o feedback dessa palestra. Enquanto não aparece nenhuma pergunta, também tem algumas outras informações. Nem todo mundo sabe, mas no NEL a gente é remunerado, a gente inicia ali com R$450 e vai aumentando a bolsa por semestre. Aumenta R$50 por semestre. Além disso, no nosso semestre de calor, a gente recebe uma capacitação. Então, a gente participa ali de 4 módulos. 2 são obrigatórios, em que a gente aprende um pouco mais uma visão geral da programação e do gerenciamento de projetos. E outros 2 são mais técnicos, em que a gente aprende alguma ferramenta necessária para estar realizando projetos. Esse semestre, então, ele é focado em capacitação. E durante ele também a gente tem mentorias internas, então membros mais velhos entram a gente organiza dias para se reunir e conversar um pouco mais sobre o modelo, entender mais sobre o modelo. Luiz, como é que funciona a parte de intercâmbio no exterior? Então, como o Eric também comentou, a gente tem um certo contato ali com algumas instituições no exterior e através do nosso network, a gente consegue mandar nossos membros para realizar alguns projetos em institutos, então, principalmente ali no Instituto Fraunhofer da Alemanha. E o tempo que precisa para ir, normalmente o membro fica ali uns 4 semestres, mas se mostrar interesse antes, é possível isso ser conversado, mas normalmente ali o membro fica uns 4 semestres no grupo e daí já fica mais aberta a possibilidade de fazer intercâmbio no exterior. Legal, Vitor. A capacitação ofertada para os calouros, ela é feita pelos próprios membros do NEL. Então, algum membro que já se tornou referência naquele certo conhecimento, isso até serve como uma forma de capacitação do próprio membro, né, na parte de didática e treinamento. Ele organiza um módulo e vai ministrando para os calouros. Então, são os próprios membros do NEL que organizam esse tipo de capacitação. E ela dura ali em torno de 4 semanas, cada módulo. Precisa saber programar para entrar no NEL? Bom, Douglas, não precisa saber programar para entrar no NEL. Quando eu entrei, eu não sabia nada. Assim, eu tinha bastante interesse, eu queria aprender, inclusive na quarentena, apareceram vários cursos, né? Então, por exemplo, no Coursera, eu comecei alguns cursos de Python,
mas quando entrei efetivamente no Neo, não sabia nada. E durante essas capacitações, principalmente ali através do onboarding, depois nas outras capacitações técnicas, a gente aprende a usar as ferramentas necessárias para fazer os projetos. Então, o Neo vai dar todo esse suporte, a gente nunca vai cobrar algum conhecimento prévio do membro para conseguir executar o projeto. Quais são os módulos oferecidos pelo Neo? Bom, Marina, inicialmente ali, como eu tinha falado, a gente tem aquele módulo mais introdutório sobre programação, que é o onboarding. Depois a gente tem o módulo gerencial. E da parte técnica, a gente tem os módulos de Excel, de ClickSense, que é uma ferramenta de Power BI, também de LabVIEW, que é uma ferramenta de programação gráfica. A gente também teve recentemente um módulo de programação um pouco mais direcionada. Isso, a cada semestre, pode ser que mude a temática do módulo, mas do semestre passado a gente teve de Web Dev. Nesse módulo de onboard, a gente trabalha um início ali de SQL, que é uma linguagem que usa banco de dados, também um início de Python e de web scraping, que é para pegar informações ali de sites da internet. Lucas, quais eram suas experiências que você tinha antes de entrar no Neo? Legal, então sobre um pouquinho ali da minha trajetória, então eu sou de São Paulo, capital, eu morei minha vida inteira lá, e eu estudei sempre num colégio pré-vestibular. E aí, quando eu cheguei no terceiro, ou eu passava ali na Poli, ou eu tinha que sair de São Paulo, né, que eu tinha esse sonho, assim, de fazer uma federal, então a única opção federal que existe ali perto de São Paulo era a Poli, na São Paulo capital, né? E aí, quando eu resolvi sair, eu estava pesquisando bastante sobre engenharia de materiais. Eu sabia desde o segundo ano que era o curso que eu queria e vi que um dos melhores cursos do Brasil era na UFSC. E aí, depois que eu entrei na UFSC, o tipo de capacitação e experiência que eu tive, eu fiz monitoria numa matéria prática do meu curso. E eu também participei do Einstein Floripa, que é um cursinho popular. Então, eu dei aulas lá, foi uma experiência bem enriquecedora. E também eu participei de um laboratório participando de uma iniciação científica. Então, Amanda, como é que funcionam os cargos dentro do NEL? Então, no NEL a gente tem uma separação um pouco mais oficial, assim, que a gente tem a gestão e os executores. Só que como um grupo, todo mundo consegue se ajudar e ter essa troca de conhecimentos. Mas então, na gestão, a gente tem o gestor de desenvolvimento pessoal, que cuida então toda a parte da divulgação, o gestor de marketing, o gestor de desenvolvimento pessoal, que ele cuida da parte da capacitação interna do grupo, então para ajudar que os membros do grupo consigam alcançar seus objetivos pessoais. O gestor de projetos, que ele é responsável, então, de estar gerindo os projetos, prospectando projetos dentro das áreas das nossas empresas parceiras. E o nosso líder, que gere o grupo, gere questões internas do grupo. E aí, como é que funcionam os cargos? Também a gente tem o gerente, são cargos menores, né? A gente tem o gerente financeiro, então, e tem também, por exemplo, eu, que sou organizadora do processo seletivo. Também temos atividades menores, então o organizador da visita curta. A visita curta seria um momento em que nós do NEL visitamos alguma empresa de Grande Florianópolis para conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho. E também o organizador da palestra semestral, que vai acontecer no decorrer do semestre. E também a gente tem o gerente de processos, então quando o grupo ele precisa de alguma manutenção ali na parte meio que do TI ou no nosso 5S, é o gerente de processos que é responsável por isso. Victor, a gente não tem nenhum limite muito certo assim de membros, mas normalmente a gente mantém ali em 16 membros.
Isabelle, os cargos são pré-estabelecidos para cada membro antes de começar o semestre ou existe algum tipo de sabatina ou eleição? Legal, Isabelle. No fim do semestre anterior, a gente tem um processo de sabatina, então, onde os membros interessados em ser daquele cargo vão fazer uma apresentação para o grupo para mostrar sua intenção e quais vão ser as suas propostas, e aí o grupo faz a votação e aí a gente elege quem serão os gestores do próximo semestre. E essas sabatinas, elas são feitas para os cargos de gestão. Então, é para marketing, desenvolvimento pessoal, projetos e liderança. Caio, como é que funciona o estágio de férias? Legal. Então, o estágio de férias, como já diz o nome, ele ocorre ali nas férias de verão, né? Então, ali em janeiro, a gente passa de 5 a 6 semanas dentro das empresas parceiras. Então, é uma experiência em loco, que a gente tem esse contato com pessoas dessas empresas e um contato mais fabril. E como é que funciona a realização dos projetos? Então, no nosso caso atual, a gestora de projetos, ela é encarregada, então, de encontrar os projetos que têm um lead time fechado dentro do nosso estágio de férias, e ela faz esse casamento entre os recursos que a gente tem, então, as ferramentas necessárias para fazer os projetos e quem são os membros que sabem essas ferramentas, com os projetos que foram prospectados para o estágio de férias. Então, aí tem esse casamento, e aí a gente separa o grupo para cada empresa parceira, e a gente viaja todo mundo junto, cada uma para a sua empresa, né? Então, no caso, as pessoas que vão para a VEG vão juntas para Jaraguá do Sul, e as pessoas que, por exemplo, vão para Tupi vão ali para Joinville. Bom, quais são os diferenciais do NEL em relação aos outros grupos de capacitação da UFSC? Eu sou meio suspeita para falar, né? Mas acho que a principal diferença que eu senti do grupo, em relação a outras experiências que eu tive, foi que todo mundo aqui busca realmente o desenvolvimento dos membros. Então, é uma coisa que várias pessoas que passaram pelo NEL já falaram para a gente, que o que faz o NEL são as pessoas que estão aqui dentro. Então, todas as nossas ações, todos os nossos desenvolvimentos ali técnicos e gerenciais são sempre vindos de pessoas que querem o seu melhor. Então, o feedback aqui é bem sincero, tem realmente o intuito de melhorar os membros. Eu acho que isso é um ponto bastante diferencial aqui do nosso grupo. Em outra coisa é que a gente é um grupo autogerido, né? Então, os próprios membros gerem as decisões do grupo. E também nós temos esse contato com as empresas, de empresas parceiras. Então, a gente tem parcerias fechadas com elas, e isso dá a oportunidade de a gente ter de ter essa experiência com problemas reais de engenharia. Acho que isso é um diferencial importante aqui que a gente tem dentro do NEL. Certo? Bom, pessoal, vou adicionar aqui o Eric de novo. Eu gostaria, então, de agradecer a todos pela presença. Acredito que tenha sido um evento bem legal. E qualquer tipo de dúvida pode entrar em contato com a gente. E a gente está com o nosso processo seletivo aberto até o dia 16. Então, isso eu agradeço demais a presença de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau.